Olá, meu nome é Alessandro, eu tenho dons espirituais, né? Sou dono do Biodons e trabalho com dons espirituais e um pouco de bioenergética. Hoje eu venho trazer para vocês alguns assuntos interessantes e o mais interessante é que pedir outra cadeira e outra água. Eu pensei que fosse meu filho ficar monitorando, né, o vídeo. Não, eu estou sozinho aqui no lá Corumbá 4, numa área, né, que é especial. Essa área ela é praticamente santificada para atendimentos. E quem pediu, está sentado, foi o Espírito Santo, e ele disse que vai seguir, vai estar junto dessa nossa live, dessa nossa conversa. Assuntos abordados principais: portais espirituais, dimensões espirituais, linha da vida, doenças e o poder do Pai Nosso. Primeiramente, portais espirituais. Portais espirituais não é uma coisa ruim. Tudo bem, tem alguns que se abrem, né, para o mal, mas a maioria, 98%, abre-se para o bem, abre-se para coisas boas. Nós temos na Terra alguns locais que são portais espirituais já padronizados, que não, esses portais são fixos. O primeiro portal fixo, e para mim o mais fácil de acessar, é o cemitério. O cemitério faz ligação tanto com a parte de cima, do mundo espiritual, quanto com a parte de baixo. Ali você consegue resolver as suas maiores batalhas. Um outro lugar são grotas, grotas onde tem água. De uma forma geral, são portais espirituais. Além das grotas, algumas igrejas antigas, bem antigas, principalmente se tem algumas igrejas mesmo católicas que têm padres, freis, bispos enterrados. Ali torna-se um portal. Onde tem alguém enterrado, torna-se um portal espiritual. Voltando ao cemitério. Claro que nem todos os cemitérios eles são limpos, ok? Eu indico para vocês evitarem o local do cruzeiro, porque o local do cruzeiro ele é utilizado para fazer alguns trabalhos, e esses trabalhos acabam contaminando, ok? Então, vão em um local mais isolado, onde for mais verde, onde tiver mais paz, mais tranquilidade, onde vocês sentirem que é mais tranquilo. Ali, vocês vão fazer ligação com o mundo espiritual, e vocês vão pedir limpeza, vão orar, vão rezar, não é? Vão pedir para a espiritualidade que entre na batalha de vocês. Desculpa. Tudo bem. O Espírito Santo está falando que é ele quem vai falar. Tudo bem, Espírito Santo. Ele está falando que entrada de cemitério nunca é bom, o cruzeiro nunca é bom e capela nunca é bom. O restante pode-se usar qualquer um desses locais. Ele está falando que assim que entrar para pedir limpeza, ore os 23 Pai Nossos, que esses 23 Pai Nossos direcionados a ele já limpa a pessoa, e essa limpeza é importante para não ter condenação e essa pessoa ela receber ali as bênçãos. Essas bênçãos elas vão ser avaliadas por ele a partir do momento que orar os 23 Pai Nossos,
para ver até que ponto vão ser atendidas. Ele está falando também, Espírito Santo, né, que quanto mais vezes for ao cemitério, não é, maior serão as bênçãos, maior serão as, as maior serão as coisas atendidas. As grotas, ele está falando que só liga a parte de baixo, que só liga ao mundo subterrâneo, só liga ao lago de fogo e enxofre, e, né, perdão, ao abismo, e só liga aos escuros, ok? Mas, a mesma forma, ele está falando que nas grotas, não é? Você não deve orar 23 Pai Nosso, você deve orar 63 Pai Nosso, que você consegue transpor o inferno e ir para o maior centro de cura e de bênçãos que tem, que está protegido pelo inferno. Esses centros, eles são mais difíceis de acessarem, e que além dos 63 Pai Nosso, ele está falando que é para ir em jejum de pelo menos de 13 horas. O número é importante, ele está falando. Jejum de pelo menos 13 horas, que serão, as coisas serão mais eficazes, ok? Alguns lugares que têm altares, né, altares de santos fortes, santos poderosos, um exemplo mesmo, Nossa Senhora, São Bento, São Cristóvão, Nossa Senhora de Aparecida, e outros santos, São José. Tem alguns locais que tem altares, não é? Que também esse recinto de altares torna-se um portal. E ele está falando também que evitem locais onde os santos, eles precisam ser santos de origem, geralmente de locais, né, que se compra santos igual mesmo livrarias católicas, locais, né, esse tipo de local. Se você não é católico, a unção, ungir o quarto, não é, com óleo de acácia, também abre-se portais. Ele está falando que os quartos não são tão fortes iguais o cemitério e iguais às grotas, mas tem também o poder de eficácia, ok? Esses portais, eles servem tanto para encaminhar aquilo que é ruim, quanto para receber aquilo que é bom, não se esquecendo dos 23 Pai Nossos. Sim, Espírito Santo, o que mais? Ele está falando da água. Se você colocar a água todos os dias no quarto e orar os 23 Pai Nossos, se fizer o pedido, e no outro dia tomar essa água cedo, ao levantar, antes de fazer qualquer coisa, também vai dar-se uma abertura boa. E principalmente essa água, ela serve para cura. É uma água direcionada para cura. Agora quem está falando sou eu. Claro que você não vai abandonar seu tratamento, abandonar médicos, né? Ele está aqui rindo, olha. Diz que eu estou sem fé. Não, Espírito Santo, não é questão de fé, é questão de proteção mesmo. Então, essa água,
de um dia para o outro, né, e que foi feita oração, rezou, ela serve também para cura, mas é uma coisa que tem que ser feita de longo tempo, no mínimo 21 dias. Ele está falando outra coisa, que a água, essa cura, não significa necessariamente uma cura de melhora uma cura de melhoras de doenças, mas pode ser uma cura espiritual também para aquela pessoa que está moribunda, que está beirando ao desencarne. E isso pode ser feito por qualquer pessoa da família, ou então pode ser feito por pelo esposo, pela esposa. Ok, Espírito Santo, tudo bem. Os banhos, de uma forma geral, também são excelentes a nível de limpeza, desde que no banho vocês orem e peçam ao Espírito das Águas. Esse Espírito das Águas, de uma forma geral, é o Espírito Santo. Ele lava, ele limpa, ele faz trabalho de cura através de águas, sendo que essas águas devem ser águas águas correntes, ok? Não adianta nada ser uma água parada desde que essa água não tenha sido preparada, tudo bem? Estou preocupado com o microfone, que eu não sei quando é que ele vai acabar. Vamos lá. Sobre portais espirituais. Nós temos portais espirituais importantes, no perdão. Nós temos locais de curas importantes na Terra que são ligados através desses portais espirituais. Um deles, e é o segundo maior, é o Centro dos Cristais, na Terra. Se você for em um local de portal espiritual, igual mesmo um cemitério, tudo, uma grota, e você colocar o pé no chão e pedir para entrar em contato com o Centro dos Cristais e fazer a limpeza, essa limpeza vai ser feita. Tem um mundo, isso na parte de capela, não é? Do mestre, que é regida pelo mestre, que é Jesus, não é? Que tem um mundo só de cristais, só de cura. Esse é mais difícil de acessar, realmente precisa ter dons espirituais para poder acessarem. Ah, além dos portais espirituais, ele está falando sobre a linha da vida. Primeiramente, sonhos. Se você sonha com muita água transparente, água parada, é sinal de diminuição da linha da vida. Uma outra coisa importante, meio de transporte grandes, coletivos, como ônibus, é sinal de diminuição da linha da vida. E, além disso, o principal, se vocês sonham com pessoas que já desencarnaram da família, é sinal, amigos não, da família, é sinal de diminuição da linha da vida. Quer dizer, está próximo ao desencarne, está próximo à morte. E ele está rindo, né, falando que essa proximidade da morte pode ser algo transitório que tenha resolução, que necessariamente essa morte não vai acontecer, mas se você estiver por aquele caminho, não é? Que você está traçando, ou então fazendo, isso mesmo, fazendo as coisas que você está fazendo e não fizer um processo de limpeza, há, há uma possibilidade grande dessa morte acontecer. Essa morte pode ser para você ou então para alguém que você ama. Mas geralmente ele está falando que se for em sonhos, você vai ver a água parada, não é? Água parada, translúcida, né? E você também vai sonhar com
com a pessoa que está próximo o desencarne. É, eu sou, eu tenho facilidade total em ver a linha da vida da pessoa. Quando a pessoa não tem desencarne marcado, a linha da vida segue, eu não consigo ver o final. Quando tem desencarne marcado, a linha da vida ou ela para, fica paradinha, ou então ela sobe. E tem-se como resolver esse tipo, esse tipo de coisa, certo? Sendo que isso é resolvido diretamente com a morte. Tem uma oração de São Francisco, Cântico das Criaturas. Essa oração de São Francisco, ela fala da irmã morte. Essa oração ela é muito importante, vocês têm como remover a morte através dela. Cântico das Criaturas. Geralmente vocês vão fazer 3 orações dos Cânticos da Criatura. Ela é uma oração que é difícil de achar. E quase ninguém sabe. E eu creio justamente por isso, porque ela remove a morte. O São Francisco de Assis, ele trata a morte de uma forma tão carinhosa, que é a coisa mais linda de se ver. Ok? Espírito Santo. Alessandro, sim. Dê uma pausa para voltar. Só um momento. A segunda parte, ok? Também quem está guiando, está falando é o Espírito Santo. Se você está passando por situações difíceis, é porque você tinha que passar. Aí que tá. A primeira coisa importante. O espírito da pessoa precisa se arrepender da forma que ele age, aquilo que ele fez, as condutas, os lugares que ele vai, e a pessoa também precisa se policiar daquilo que ela vê, daquilo que ela assiste. Ele está falando esse termo, assiste, daquilo que ela assiste e dos pensamentos. Quais são os tipos de pensamentos? Ele está falando que nós todos somos interligados. Se você assiste coisas que levam à destruição, você vai ser destruído. Se você assiste coisas que edificam, você vai ser edificado. Ore, olha, essa aqui é forte, porque ele nunca tinha permitido eu falar isso. E é o ponto principal do meu trabalho. Orem pelos espíritos de vocês para que ele se arrependa de tudo que foi feito, para poder ter intervenção divina. A chave, ela está no espírito. Tem pessoas que o espírito são rebeldes, são maus, não querem saber do Pai, não querem saber das coisas de edificação, não querem saber de trabalhar para a espiritualidade, só querem saber de si próprio, só querem saber de si, dos filhos, do esposo, da esposa, só querem saber de bens materiais e esquecem que precisam trabalhar para poder acumular bênçãos e para poder serem vistas. Aquelas pessoas que não pendem para o mundo espiritual, elas nem são vistas. Você precisa pender para o mundo espiritual. Não tem jeito, ok?
quem está passando por essas dificuldades precisa de um mentor espiritual. Pode ser alguém com dons, alguém que esteja preparado, um padre, um pastor, um evangelista. Fiquei tonto. Precisa de alguém que compre essa batalha e esteja preparada para traçar essa batalha. Porque automaticamente o trabalho de libertação, o trabalho de melhoras, ele é pesado. Tanto que quem chegou aqui foi Satanás. Ele está rindo, está em volta de mim, falando que realmente ele acusa e não tem dó de acusar. Ele arranca tudo da pessoa, ele tira tudo que a pessoa ama, ele leva a doença. Muitas das vezes ele coloca a pessoa para crescer, para ele poder derrubar. E a partir do momento que vence a morte, tá selado. Essa batalha espiritual, todas as pessoas vão passar por ela, ou melhor, todas as pessoas precisam passar por ela. É uma batalha de edificação e é uma batalha de acúmulo mesmo de bênçãos, ok? Muitas pessoas estão passando por períodos difíceis por aquilo que fizeram contra outras, que fizeram, que não ajudaram, que não estenderam as mãos, ok? Tem muitas pessoas que procuram a gente, né, para ajuda, realmente para teste, para ver se a gente vai abrir abrir a nossa parte espiritual e fazer sacrifício por aquele que está pedindo ajuda, ou não. É teste. E geralmente esses testes de pessoas que procuram ajuda, não espere nada em volta, porque você não vai ter. O teste, ele é em cima de você. Para você que trabalha com intercessão, para você que trabalha na parte espiritual, que compra a batalha, que compra a libertação de outros, você precisa fazer pacto com o Espírito Santo. Para você não adoecer, para sua família não adoecer, para você não ser atacado, para não ter acidentes de carros, para não ter doenças, para não ter perdas financeiras, porque você vai comprar batalha de coisas que você nem sabe. Você nem sabe o que está acontecendo. Por isso, você precisa fazer pacto com o Espírito Santo para não atingir ninguém. Você precisa que ele faça uma declaração assinada por ele, que não vai atingir nem você e nem sua família. Eu trabalho com espiritualidade já tem bastante tempo. O negócio ficou para baixo. Veja bem, eu vou repetir porque eu acho que esse negócio não saiu não, ok? Eu vou ficar com esse microfone na mão que é melhor. Eu estava falando sobre a questão de você que está passando por dificuldades, por coisas, né, por coisas que
que não resolve, que não melhora, ok? Primeiramente, o que acontece? Está passando por isso porque tem que passar, ok? Você precisa rezar pelo seu espírito, porque você orando, rezando pelo seu espírito, você vai edificar o seu espírito, porque ele pode ser rebelde, ele pode estar fazendo coisas ruins, ainda mais que o espírito sai da pessoa, principalmente à noite. E você precisa orar, rezar pelo seu espírito para facilitar você sair dessa situação, ok? Você sair dessa situação. Algumas coisas que são tão difíceis que vocês precisam procurar ajuda de alguém que é separado para a guerra, para a batalha espiritual. Seja um pastor, um padre, um evangelista, alguém com dons, alguém que esteja disposto a comprar a sua guerra. Essa pessoa, ela tem estratégias melhores, ela já tem um conhecimento maior, ela é amadurecida para isso que está fazendo, ok? Ao mesmo tempo, você que é um pastor, é um padre, tem dons, tudo, e vai comprar batalhas dos outros, toma cuidado para não ter retaliações, para não vir doenças, obsédios espirituais, para não vir qualquer tipo de como é que eu posso falar? Literalmente, falta de graça. Vocês sabem qual é o nome dessa palavra? Falta de graça na vida de vocês, ok? E vocês precisam fazer pacto com o Espírito Santo. Esse pacto vocês pedem para o Espírito Santo, fecha o olho, pede para o Espírito Santo assinar um termo que não vai atingir nem você nem sua família, e você visualiza ele assinando esse termo. Ah, e sempre você, pelo menos, quer ver? Quanto tempo, Espírito Santo? De 10 em 10 dias, você olha se esse pacto está ativo. Se não tiver ativo, faz novo pacto e pede para o Espírito Santo assinar. Pacto com o Espírito Santo, certo? Se você assiste coisas ruins, se você vê coisas ruins, você vai trazer coisas ruins. Se você assiste coisas que edificam, você vai trazer coisas que edificam, certo? Hoje é raro alguém não ter doença na Terra. E isso é justamente pela conduta, pela postura das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu sou proibido de consultar, de ir a médico. Eu sou proibido de quando eu estou doente, tomar medicações para doença, faz piorar. Eu sou proibido de fazer exames laboratoriais e isso até me assusta. Mas quem cuida da minha saúde é a espiritualidade. É Deus, é o Mestre, é o Espírito Santo. E quando eu não estou fazendo a coisa certa, eles dão um puxão de orelha, eles mudam aqui, pede para mudar. Esses dias eu fui atender em Cavalcante, eu atendi 2 dias seguidos, eu prostrei, caí, peguei um adenovírus que eu fiquei uma semana de cama. Aí veio, eu não me lembro quem foi mais conversar comigo, mas pediu para eu mudar totalmente a minha alimentação, não comer nada ligado, comer frutas, comer verduras, comer sopa, assim, liberar um pouco de carne, tudo carne, mas ovo, não é? Mais uma alimentação mesmo, tipo o jejum de Daniel. Então eu estou fazendo e isso está me fortalecendo muito, porque eu estava com intoxicação física grande devido às coisas que eu estava mexendo e eu estava adoecendo. E puxaram minha orelha devido a isso. Sobre essas batalhas espirituais,
Eu sou especialista, eu sou bom nessa área. Eu realmente a espiritualidade, principalmente remoção de trabalhos, maldições, encaminhamentos encarnados, chegam para mim casos grandes de pessoas vendo vultos, vendo outras pessoas em casa, portas abrindo, fechando, vícios de uma forma geral, pode ser qualquer tipo de vícios, casamentos que de uma hora para outra acaba, não é? E eu consigo ir até essas coisas e fazer o processo de remoção, de preferência a remoção total. Algumas coisas são mais difíceis, são coisas assim que a gente demora para resolver, mas a grande maioria, um ou outro não tem resolução, a grande maioria tem resolução. Se você quiser, não é? Eu estou preparado para isso, ok? Meu número é 61999996816. Uma coisa importante, você precisa pagar, não adianta. Quando você paga, e isso eu vou falar até mesmo através do dízimo, de ofertas na igreja, de qualquer forma, você tem que pagar. Quando você paga, aquilo ali você está dando a sua parte para a resolução de um problema. Geralmente, quando não se paga, vem maldições e maldições fortes, tanto para principalmente, nem tanto para você que está sendo limpo, mas para quem está comprando a sua guerra, a sua luta, e está fazendo aquele trabalho de cura, de libertação, seja o trabalho espiritual que for. É uma forma de respeito que você tem para aquele que está fazendo algo por você. Pague, pague. Eu mesmo cobro, não tem jeito. Eu aprendi porque senão eu praticamente já tinha, já tinha morrido, ok? Por falar em morte, eu também tenho uma facilidade grande para trabalhar com a morte de uma forma geral. Eu gosto muito da morte, ela é muito gentil, eu amo a morte, para te falar a verdade. E conheço também os espíritos de morte, seja os branquinhos que levam para lugares bons, aqui os escuros que levam para lugares ruins e os cinzas que levam tanto para lugares bons quanto para lugares ruins. Há como sim intervir a morte. Aqueles que são clientes meu mesmo, de longas datas, geralmente tem vezes que eu passo mal o dia inteirinho, o dia inteiro passando mal, quando eu vejo algum cliente que está com acidente, alguma coisa que vai acontecer. Na família também. Tem vários casos de libertação da morte, não é? De remoção, não é libertação, pelo amor de Deus, a palavra não é essa. De remoção do desencarne ali, por conhecer, por conversar com a morte. A melhor forma que vocês têm para travar batalhas espirituais é conversando. Não é difamando, não é falando é obra do inimigo, não é falando que o inimigo não presta, aquelas coisas que as pessoas estão acostumadas a falar. Não. A melhor forma que você tem de libertação é chamar o Espírito Santo, orar os 23 Pai Nosso e conversar com aquele que está te acusando, acusador, Satanás, converse com ele. A conversa é mais fácil do que você travar batalhas. Como é que eu posso falar? Batendo no peito, ameaçando os escuros, você falando que eles não atingem, que são perdedores. Toma cuidado com isso.
Batalha espiritual é uma coisa que precisa sabedoria para fazer. E a maioria das pessoas não tem sabedoria para a batalha espiritual e por isso que perdem e por isso que adoecem. Você precisa, as pessoas geralmente elas conversam bastante com anjos, com o mestre, com a parte branquinha, a parte parte luz. Mas você precisa aprender a conversar também com os escuros, é mais fácil, é muito mais fácil. A conversa, ela leva à resolução de problemas. A guerra, ela traz mais problemas. E não adianta jargões. Não, eu sou filho do rei, eu sou filho disso, eu sou filho daquilo, eu tenho o Deus Todo-Poderoso do meu lado. Você tem certeza? Tem certeza disso? Porque o que ganha uma batalha espiritual é quem está com a equipe maior. Para vocês verem bem, muitas das vezes não tem, a maioria das vezes, quer ver? 99,6% não tem batalha em si. Quem apresenta a equipe maior, ele vence, a outra equipe sai. E isso quem me falou foi aqui mesmo no Corumbá. Foi um dia eu ia mergulhar para um lado, mergulhar à noite para me limpar, e eu vi que tinha um espírito de morte. Eu fui mergulhar para o outro, beleza. Passou-se um tempo, eu tinha uma coisa muito grande para remover, eu mergulhar à noite. E quando eu estava mergulhando, um amigo meu falou: Seu Alessandro, eu vou ficar no barco remando enquanto você mergulha. Chegou uma presença tão grande do meu lado, tão grande, tão grande, tão grande, e era um demônio da morte. E ali eu continuei mergulhando por 2 horas, né? E não é nem para matar peixe, é para limpar mesmo, nas grotas, tudo. E ele veio falar a forma que eles levam, não é? Por portais mesmo. Aqui mesmo, eles puxam a pessoa para baixo, eles paralisam a pessoa para água parada, maldição, não é? E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Nunca. Isso para mim foi muito importante. Quem vence as batalhas espirituais é quem tem a equipe maior. É dessa forma. Então, não menospreze, não humilhe o outro lado. O outro lado pode estar com uma equipe maior que a sua. Toma bastante cuidado. É por isso que tem tanta gente que adoece, vocês sabem disso, travando batalhas espirituais. Tem que ser na conversa. E ora os 23 Pai Nosso e pede o Espírito Santo para estar do lado. Vamos lá. Muitas pessoas, as pessoas, elas cometem um erro muito grande. Tudo que você for fazer, você precisa de assessoria espiritual. Aquelas pessoas que cresceram, ela tem assessoria espiritual, ela tem alguém que tem poder espiritual, pode ser dos escuros ou não, ou dos de luz, né? Ou dos escuros, né? Aqueles que não refletem a luz. Tem assessoria, tem proteção dos seres espirituais. Claro que se você pende para o lado ruim, você tem que entender que lá na frente isso vai ter uma cobrança. Você vai conseguir vitórias, vitórias grandes, vai conseguir aquilo que quer, mas você vai ter uma cobrança, não tem essa. Não tem jeito, vai ter uma cobrança. Então é melhor pelo lado da luz, ok? Os escuros são incríveis, eu amo os escuros, eu conheço a grande maioria, porque eu transito pelos dois lados justamente para ter mais eficácia e pelo aprendizado que eu tive. Mas eles acusam, não tem jeito, eles acusam mesmo, certo? Ah, só um pouquinho, tem mais alguma coisa, Espírito Santo? Tem alguém querendo falar? Uma outra coisa importante. É, toma cuidado na questão da religião dos outros.
respeite a religião dos outros. Muitas das vezes você pode fazer um aprisionamento ali de um ser de outra religião por discriminação, principalmente quando juntam várias pessoas rezando, orando ali, contra outra religião. E isso é muito ruim. Igual mesmo, teve um dia que eu estava vindo aqui para Corumbá e e teve uma chuva. Foi 3 ou 4 acidentes do DF até aqui. Aqui fica no município de Alexânia. Parecia coisa de cinema. Por último, eu vi um carro bateu numa árvore, o carro tava pegando fogo o motor na hora que eu passei. Uma Scania que tinha virado, coisas assim, coisas fora de série. Aí eu falei, opa, quem tá aí? Quando eu falei quem tá aí, era um, um Exu da morte. Um Exu, né? E ele tava. Exu da morte. Ele tinha sido aprisionado por uma classe de religiosos, não vou falar o nome. E ali ele conseguiu soltar, ele estava com transtorno psiquiátrico e estava tocando terror. Tava matando mesmo, tava provocando acidentes. E eu fui conversar, foi aí sobre encaminhar ele, né, para os hospitais espirituais, que tem tanto para os espíritos das pessoas quanto para esses seres celestiais que estão com alterações psicoemocionais. E o pai falou bem assim, Alessandro, deixa ele que ele está no direito dele. Mas quando eu voltei do Corumbá, quando ele ainda estava na região, aí o pai falou, encaminha. Agora você encaminha que ele não vai parar. Tomem cuidado, tomem muito cuidado, porque essas batalhas elas podem trazer grandes transtornos espirituais, principalmente depressão, pessoas da família voltar contra é, uns contra os outros, pode provocar alterações psicoemocionais de uma forma em geral no espírito da pessoa, na pessoa, e começa a ser marcado. Ao mesmo tempo, aquele também que perdeu a batalha, tudo, isso eu estou falando dos seres espirituais, eles podem, isso pode provocar transtorno e eles fazerem coisas que não eram para fazer. Um dia mesmo em Cavalcante, meu tio já foi embora, né? Tava deitado, doente, tudo, e o pessoal, minha madrinha mesmo falando, não estava bem. Eu vi um monte de gente, um monte de idoso, tudo doente. Por quê? Tinha um ser que encaminha, né, para a morte, e ele estava com transtorno psiquiátrico. E ali ele realmente estava querendo levar todo mundo. Eu encaminhei ele, estou direitinho, eu posso fazer isso. Um dia me mandaram foto de lá, foto da minha madrinha, e eu vi ele passando. Tava tranquilo, tava na paz. O que eu quero falar, gente, é toma cuidado, toma muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você ora, que você reza, toma cuidado contigo, pode trazer maldições para os outros, maldições para os seres celestiais e maldições para você e para sua família também, ok? Ah, eu vou parar por aqui. Qualquer coisa entre em contato, eu estou à disposição. A gente dá para fazer uma dá para ver tudo o que está acontecendo, eu passo tudo em áudio o que está acontecendo, você pode falar também, e a gente vê a melhor forma de melhorar o máximo possível. Algumas coisas melhoram 100%, outras não melhoram 100%, melhoram grande parte, vai depender também de situações kármicas, vai depender... é, são vários fatores, a gente tem que entrar em fatores por fatores. Trabalho de limpeza, de libertação, de melhora, ele não é fácil. Igual mesmo, para mim vem muitos que bebem, né? A família pede que bebe, que usa coisas, né, tóxicos, tudo. E eu consigo resolver muitos, mas a pessoa precisa querer. Tem outros que me procuram, só Alessandro, tem um de Minas Gerais mesmo que me procura, só Alessandro, eu quero largar as coisas, né? Eu quero largar a bebida, largar o uso de coisas ruins, não é? E tá largando. Ele teve uma recaída ontem e falou para mim: eu tive uma recaída e me ajuda.
Eu sei que o senhor pode me ajudar. Então, é uma luta diária, não é? Você que tem filhos doentes. E outra, você precisa de uma assessoria a nível, você que é empresário, a nível empresarial. Você também que tem a veia para ganhar dinheiro, mas perde tudo, não é? Que nasceu para ser empresário e nunca se consolida. Você precisa de uma assessoria espiritual para tirar isso aí. Um ou outro a gente não consegue resolver, mas a grande maioria consegue resolver. Você que é cliente meu, que está ouvindo esse vídeo, né? Está vendo esse vídeo, põe depoimentos lá, nem que não queira se identificar, mas põe depoimentos para as pessoas saberem como é sério o trabalho, ok? Desejo a todos prosperidade, que bênçãos do Criador. Entre em contato comigo, Alessandro Biodons, 61 999996816. Gratidão.